Olá, boa noite para todos. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo. E vamos passar hoje o tema número 43 do temário de fase A, os diversos tipos de eus de luxúria. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as formas de se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. O conhecimento de si mesmo. Então, para chegar ao conhecimento de si mesmo, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Esses 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, e o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que corresponde à entrega deste ensinamento, compartilhar estes ensinamentos de forma gratuita a todas as pessoas, a quem queira, e respeitando o livre-arbítrio. Então, este tema, os diversos tipos de eus luxuriosos, vai nos ensinar como nós identificar os defeitos que estão ligados à luxúria. Então, são muitos, são inúmeros. Nós vamos citar alguns para que cada um de nós possa identificar em si esses defeitos atuando. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós entendemos mal os nossos defeitos psicológicos. Existem 7 defeitos capitais, 7 pecados capitais, e que se manifestam de formas sutis, disfarçadas, discretas, que muitas vezes nós acreditamos que é uma virtude, que é algo positivo, e na verdade é a pequena manifestação de um defeito psicológico. E hoje nós vamos nos ater um pouco mais no eu da luxúria, que corresponde ao desejo sexual descontrolado, porque nós precisamos, para transmutar as energias sexuais, para fazer a criação dos corpos, para conquistar antes a castidade, nós precisamos eliminar os eus da luxúria. Então, para despertar o Kundalini, é preciso equilibrar os centros, fazer com que cada centro da máquina humana trabalhe com a sua correspondente energia. Então, para criar os corpos, é preciso equilibrar os centros antes, e assim vai nascer o Kundalini, vai despertar o Kundalini, que é o fogo subindo pela coluna vertebral. E o contrário de Kundalini é o Kundartiguador, ou seja, o órgão kundartiguador, que é exatamente o oposto.
E é quando essa serpente, ao invés de subir, desce. E ela desce com a fornicação. E a serpente sobe com a castidade, ou seja, com a transmutação da energia sexual. E então, castidade e fornicação também são opostos. São completamente opostos. Assim como o Kundalini é positivo e o oposto do Kundalini é o Kunda articulador, que é negativo. Isto então para despertar, para iniciar esse trabalho de criação dos corpos, é preciso alcançar a castidade. E a castidade se vai conseguir trabalhando os diferentes eus de luxúria, que são muitos. Os eus de luxúria são muitos. Como todos os defeitos de todas as cabeças são muitos. Então, nós temos 7 pecados capitais. Cobiça, orgulho, gula, inveja, ira, luxúria e a preguiça. Então, e cada um desses defeitos se expressam de forma sutil, através da nossa personalidade, através dos nossos centros. E então, muitas vezes, um defeito se expressa de forma tão sutil e bonita que engana a nós e engana a outra pessoa por quem nós estamos nos manifestando. Então, aqui está a nossa envoltura seminal, a nossa psique com todos os defeitos psicológicos. E aí, entre esses defeitos, está o eu da luxúria e estão os detalhes do eu da luxúria. Então, isso é preciso trabalhar os detalhes para que se alcance a castidade e assim possa transmutar a energia sexual e criar os corpos, que é o que todos almejamos. Então, dessa forma, nós vamos enumerar alguns defeitos, algumas manifestações nossas, homens e mulheres, que sem assim discretamente se manifestam esse defeito da luxúria. E nós pensamos, acreditamos, antes de conhecer esse ensinamento, nós pensávamos que era uma virtude. Como, por exemplo, quando alguém elogia, por exemplo, um homem elogia uma mulher, elogia uma moça, alguém, de qualquer forma, pela sua roupa, pelo seu cabelo, a sua forma de ser, se elogia uma mulher ou um homem, no caso das mulheres. Então, isso é
originado essa manifestação, esse elogio, tem origem em um detalhe, em um ou outro detalhe de luxúria. É um detalhe de luxúria, que vai então se expressar de forma diminuta para se alimentar. Então o defeito se alimenta com cada manifestação diminuta que nós permitimos que ele se expresse. Então são muitos, são milhares, centenas, nós vamos encontrar muitos defeitos diminutos que são originados pelo eu da luxúria. E a vida em si, tudo gira em torno do sexo. Então, por exemplo, nós podemos dizer sem dúvida, sem medo de errar, que tudo gira em torno do sexo, porque isso já está conhecido pelos antigos. E nós, analisando no nosso entorno, na nossa sociedade atual, no nosso dia a dia, nós vamos constatar, vamos comprovar que realmente tudo gira em torno do sexo. Como, por exemplo, a moda. Simples, a moda das mulheres e dos homens. Não vamos sobrecarregar nenhum e nem outro. Os dois sexos se arrumam, se vestem de uma forma a atrair a pessoa do sexo oposto. Então, é por luxúria. Então, é um tipo de eu da luxúria. É uma manifestação do defeito da luxúria. Outro exemplo. Uma pessoa compra um carro, hoje está em moda, todo mundo precisa de um carro. Porém, se compra um carro e se equipa esse carro com muitas coisas. Nós podemos dizer que todos precisam de um carro, ou quase todos, porém, existem coisas que são acrescidas nesse carro, por exemplo, como um som, aparelhos de som pesado. Isso para quê? Para atrair pessoas do sexo oposto. Para quê? Para o sexo. Então é um eu da luxúria forte que está se manifestando aí. Ou a pessoa põe um som, rodas especiais, muitos acessórios especiais que nós nem sabemos, mas tudo que se põe no carro, tudo que se faz, se lava, se perfuma, se pule, aí está o eu da luxúria se manifestando. Então, tudo gira em torno do sexo. A economia gira em torno do sexo. Os shoppings, que aí já comentamos sobre a moda. Então, nos shoppings se vende tudo para o embelezamento ou decoração do corpo físico, para que fique mais atraente, sexualmente atraente. Uma moto, a pessoa, o cara, a mulher, sei lá, compra uma moto
e dessas motos barulhentas, velozes, potentes. Então, se diz que são esportivas. Porém, aí está o eu da luxúria enrustido. Está aí quem está impulsionando comprar essa moto, assim como o carro, é o eu da luxúria. São, não são até, não seria necessário dizer detalhes, porque são assim, não são tão detalhes, são já um pouco grandes, um pouco viçosos. Porém, são eus de luxúria. Então, a economia, o mundo gira em torno do sexo e da luxúria. Tudo se movimenta em busca do sexo oposto. Geralmente sexo oposto. Porém, por esses tempos, já estão acontecendo coisas diferentes. Porém, tudo é em torno do sexo. Tudo gira em torno do sexo. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos nos auto-observar e ver esses detalhes, essas coisas, essas manifestações que alimentam o eu da luxúria, que alimentam o ego capital, o eu capital, o pecado capital, que é de onde provém toda manifestação. Então, esse pecado capital é composto por muitos detalhes, e cada detalhe desses carrega no seu interior uma parte da nossa essência que nós precisamos resgatar. E para resgatar, precisamos matar o seu portador. Então, o portador da nossa essência é o ego. São esses detalhes que portam, que nos levam para lá e para cá. Então, é preciso matar, é preciso destruir esse detalhe para resgatar a consciência, a essência que esse eu leva presa, escravizada. E então acaba nos escravizando, porque no final quem se expressa somos nós. Os defeitos se manifestam pelos nossos centros, pela nossa fala, nosso centro motor, nossas emoções, nossas palavras, nossas emoções, nossos instintos, desejos, enfim, sobre todos os 5 centros. E o ego se apossa da máquina humana, e nesse caso estamos mais nos detendo no eu da luxúria. Então, o eu da luxúria se apossa da máquina humana e usa a máquina humana, e nós somos os seus escravos. E assim, para resgatar essa essência, nós precisamos então observar os nossos 5 centros. Os 5 centros da máquina humana. Então, os detalhes de luxúria são muitos. Como, por exemplo, aquele costume antigo, hoje em dia já não se... ainda se usa, porém já em algumas classes talvez mais requintadas, o dar flores.
dar um buquê de flor a uma mulher, aí está claro que é uma manifestação do eu da luxúria. Dar presentes, fazer declarações, está claro que tem origem no eu da luxúria, no desejo sexual. Então, são poucas coisas que surgem realmente do nosso coração. São pouquíssimas mesmo, as manifestações que têm origem na nossa essência, no nosso coração. Vem de um ou de outro defeito. E neste caso hoje estamos nos detendo um pouco mais no eu da luxúria. Então, a fornicação, o derrame das energias sexuais, degenera o ser humano, degenera a raça. É por onde mais se degenera. Pelo sexo. Se perde as energias, se degenera sexualmente e se degenera fisicamente, moralmente, psicologicamente, em todos os detalhes, em todos os aspectos. Então, o eu da luxúria leva a pessoa a cometer muitas coisas, muitos erros. Então, a luxúria leva os jovens desde cedo à masturbação. Então, a masturbação é um eu da luxúria, é um eu que quer prazer através da automasturbação. Então, o jovem começa cedo a masturbar-se. E isso se torna um vício, um defeito grave, que mesmo após tornar-se adulto e ter talvez a sua própria esposa, continue na masturbação. Então, o hábito horrível da masturbação degenera o corpo físico, degenera os corpos internos, impossibilita a criação dos corpos internos, degenera o cérebro ou os cérebros e finalmente leva ao homossexualismo. A masturbação é a causa do homossexualismo. Então, o homossexualismo é uma degeneração humana. Nós não estamos contra os homossexuais, mas isto é um alerta. É um alerta para que os pais possam orientar os seus filhos, seus jovens, seus adolescentes sobre nesse aspecto. Então, por que a masturbação leva ao homossexualismo? Então, vamos refletir. Quando alguém se masturba, ele se auto-excita. Se excita com o seu próprio corpo, com seu próprio tato, com suas próprias mãos. Ele se auto-excita. A pessoa se auto-excita. Isto
pode ser masculino ou feminino. Então leva ao homossexualismo, porque com o tempo essa pessoa já não se satisfaz com a automasturbação e passa então para a masturbação colaborada, que é com outra pessoa, com outro do mesmo sexo. Então, aí já entrou no homossexualismo. Se despolarizou, se polariza com o mesmo polo. É algo assim, algo estranho. Mas se nós refletirmos, nós vamos perceber que realmente a origem do homossexualismo começa com a masturbação. Então talvez alguém pergunte, mas como então alguém já nasce com essa tendência homossexual? Boa pergunta, bom questionamento. Que nós sabemos que nós não vivemos uma única vez, nós vivemos muitas vezes. Na verdade, 108 vezes, 108 corpos físicos. Então, esse processo começou em existências passadas, que essa pessoa, essa então pessoa, começou com a masturbação, talvez evoluiu um pouco, ou involuiu um pouco, evoluiu o defeito. E nessa existência ele não chegou ao homossexualismo. Porém, na outra existência, na próxima existência, ele já nasce com mais características, com mais tendência ao homossexualismo. Então, pode, inclusive, desde os primeiros anos, já manifestar essa tendência. Então, não há outra saída que aprender, desenvolver a castidade através da morte psicológica. Também a masturbação se provocam, se excitam com figuras, com revistas, fotografias, vídeos, filmes. Se alimenta, a masturbação se alimenta disso, o defeito, o ego, o defeito da masturbação, da luxúria, se alimenta por aí. E então se desenvolve, o ego se desenvolve e se robustece. E então termina aí no homossexualismo. Então, a luxúria é um defeito que tem muita força dentro de nós. O defeito é muito forte em todos. E todos temos já um princípio do eu homossexual, e se pode desenvolver se não se trabalha, se não se auto-observa e se nega esse defeito. Esse defeito pode se desenvolver se não se trabalha.
se não se trabalha o eu da luxúria, desejo sexual descontrolado. Então, estes ensinamentos nos ensinam, nos levam, nos dão todas as formas para se fazer o caminho o inverso do que normalmente, entre aspas, se faz, ou convencionalmente, porque isso está bastante difundido e não se tem como a luxúria não se tem como um defeito. Muitos pensam que isso é ser macho, ser valente, ser guapo. E aí está o eu da luxúria se expressando, se robustecendo. A pessoa acredita que isso é uma forma de ser macho, de ser homem, de ser macho, forte, masculino. E na verdade é um eu da luxúria se manifestando, porque o sexo é sagrado. O sexo é sagrado e existe para a procriação da espécie e para a criação dos corpos internos. Então existem 3 tipos de sexo. Existe o sexo normal, que praticamente já não se pratica o sexo normal, que é para a procriação da espécie, porém sem fornicação, onde um espermatozoide vai ser direcionado pelo nosso ser, pela nossa mãe, pelos anjos da vida, vai ser direcionado a fecundar o óvulo, porém sem derramar multidão de espermas. Então, com o sexo se criam, pode-se criar anjos ou demônios. Então, com a fornicação se criam defeitos. Cada fornicação, cada vez que se perde energia sexual, se cria mais e mais defeitos, se alimenta. E então existem os 3 tipos de sexo. Então o sexo normal seria para a procriação da espécie, porém sem fornicação. E existe o suprassexo, que é sem fornicação, com a transmutação das energias sexuais através dos cordões, os 2 cordões, que a energia é transmutada pelos cordões de Ida e Pingala. Então esses cordões são negativo e positivo. Ida é positivo, Pingala é negativo. Então a energia é transmutada através desses cordões. E o fogo, quando desperta o fogo, desperta no tribene e sobe pela coluna vertebral. Porém, a energia em transmutação sobe, circula pelos cordões de Ida e Pingala. Então esse é o suprassexo, que vai dar origem aos filhos da luz, vai criar os corpos internos, vai regenerar o corpo físico, vital, criar o corpo astral, o mental e o causal. E vai então dar origem ao nascimento
segundo, que é completamente sexual. E o terceiro tipo de sexo é o infrassexo, que é completamente animalesco, quando se pratica o sexo unicamente por prazer, por bestialidade. Não tem nenhum tipo de interesse superior, nem na procriação e nem no nascimento. Então, os eus também da luxúria são os eus que levam as pessoas a usar anticoncepcionais. Todas as formas anticonceptivas são do eu da luxúria. Então é o eu da luxúria. Seja comprimidos, ligação de trompas, vasectomia, retirada de útero, objetos como preservativos, essas coisas todas são oriundas do eu da luxúria, são do eu da luxúria, sem dúvida. Então, todas as formas anticonceptivas são de origem luxuriosa e quer praticar sexo à vontade sem contrair nenhum compromisso de filhos, por exemplo. Então, o eu da luxúria é grandíssimo, é enorme. Então, tudo aquilo que leva a praticar o sexo que não seja para transmutação é o eu da luxúria, vem do eu da luxúria. Então, muitos detalhes que nesse momento nós não recordamos, porém, se nós formos refletir, muitos detalhes são de luxúria. Podemos dizer milhares. Qualquer um pode refletir e concluir que realmente muitas atitudes nossas provêm do eu da luxúria. Seja um corte de cabelo, alguma coisa que se faça no corpo, vem do eu da luxúria. É vasto. O eu da luxúria é muito vasto e se expressa de formas muito sutis, muito disfarçadas e nos engana. Porém, nós que conhecemos esses ensinamentos, através da técnica da autoobservação, nós vamos identificar um por um e vamos eliminar esses efeitos. Então, se faz com a reflexão, a autorreflexão íntima. Se faz uma autoanálise de que forma eu forniquei na minha vida. Se faz, se senta, se faz as conjurações, se pede ajuda ao nosso pai, nossa mãe, e se pega um papel, uma caneta e vai anotando tudo o que se lembra, que vai lembrando do que fizemos desde a nossa juventude, desde a nossa puberdade, podemos dizer, até os dias de hoje. O que nós fizemos que possa se encaixar aí no eu da luxúria.
e vamos ver que esse defeito é bastante vasto. Então, quando vai se encontrando esses defeitos, vai encontrando essas manifestações, se faz uma reflexão e se pede, se vai pedindo à nossa Divina Mãe Kundalini que elimine esse defeito. Se pede perdão por ter abusado da energia sexual dessa forma específica. E se pede à Mãe Divina que elimine esse defeito. Se nós realmente estivermos arrependidos de ter praticado esse tipo de atitude, a Mãe Divina vai eliminar o defeito. Ela elimina na medida, no nível do nosso arrependimento. Ela vai eliminando. Porém, nós precisamos compreender, reconhecer que há um defeito, nos arrepender de ter praticado isso e pedir a morte e nos observar o que temos feito. O que temos feito no nosso dia a dia. O que nos atrai, o que o nosso olhar atrai. Então, se nós estamos na rua e olhamos para todas as pessoas do sexo oposto, ou alguma, e nós admiramos essa pessoa pela roupa, pelo jeito de andar, pelo corte do cabelo, pelo olhar, pelo lábio, tudo que nós olhar nessa pessoa e se achar bonito e se achar feio também é luxúria. Os dois são luxúria. Se eu acho uma mulher bonita, é luxúria. E se eu acho uma mulher feia, é luxúria. Ou se uma mulher acha um homem bonito, é luxúria. E se acha um homem feio, também é luxúria. Porque é o eu da luxúria reprovando. Que o eu aprova e reprova. Então, em ambas as ocasiões, é o eu da luxúria se manifestando. Então, são muitos os defeitos, os detalhes que conformam o eu da luxúria e todos os defeitos que alimentam, que mantém o eu da luxúria, o capital, o pecado capital, o eu causa, como nós falamos, que mantém vivo esse eu causa, são muitos detalhes. São detalhes pequenos e alguns nem tão pequenos, mas são detalhes que alimentam o eu da luxúria e mantém vivo com alimento. Se dá alimento, se mantém ele vivo. Então, o que temos que fazer é começar a tirar o alimento do eu da luxúria, como todos os erros. Então, tirar o alimento do eu da luxúria. Também existe o eu da luxúria na pedofilia. Se admira crianças, se olha homens cobiçam crianças, meninas, pelo seu jeitinho, enfim, características que chamam a atenção, são também eus de luxúria. Então, aqui nós damos algumas pistas que cada um de nós precisamos observar em nós. Observar a nossa máquina humana, o senso motor, os movimentos, a fala, nos pensamentos, o que nós pensamos, o que sentimos, as nossas emoções. Tudo
por onde se manifesta o eu da luxúria. Nós observamos aí, nós vamos identificar muitos defeitos e, ao identificar, vamos pedindo a morte, pedindo à Mãe Divina, Kundalini, que elimine esse defeito. E ela, eliminando, vai, então, tirando o alimento do eu matriz, desse eu causa do pecado capital. Nós sempre estamos dispostos, prontos para colaborar com pessoas que se interessem por esse trabalho, que queiram receber algum material, dicas. Nós temos atividades interativas que podemos dar muitas dicas que vão ajudar a pessoa a fazer algo sobre si, algo positivo sobre si. Então, o objetivo da nossa existência é nascer, que é sexual, morrer psicologicamente e sacrificar-se pela humanidade. Conhecer a si mesmo. E o nosso contato é este aqui, ó. Vamos aproveitar que o quadro está vazio, vamos colocar bem legível. O nosso contato é 55, o Brasil, 62 é a região, o número é 991 929355. Então, esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. 55 é o Brasil, 62 991 92 9355. Para o vídeo, e anote e nos escreva. Muito obrigado e até a próxima.